Boa noite, pessoal. Vamos estar falando sobre o JSF Prime Faces. A equipe ela é composta por mim, Leonora Santana, e pela colega Juliana de Freitas. Nossa apresentação, vamos estar seguindo o roteiro de definição. Vamos estar falando sobre a definição do framework. Vamos estar falando sobre as versões, sobre as implementações do framework, a arquitetura em MVC. Vamos estar falando também sobre o FaceSafety, que é a classe do JSF. Vamos estar falando sobre os arquivos de configuração, manejo de bins, ciclo de vida, navegação, componentes e renders. Vamos estar abordando o tema também Prime Faces, vamos estar falando sobre histórico, definição, popularidade, introdução e a prática. Motivação JSF. O que motiva os desenvolvedores, empresas no uso do JSF? É porque o JSF ele é um framework que provê diversos componentes pré-definidos. Isso aumenta a produtividade e evita que os desenvolvedores dediquem muito tempo na criação de elementos, na criação de componentes. O tempo que eles dedicariam criando componentes, eles dedicam esse tempo no desenvolvimento das regras de negócio. O JCF também tem um suporte à internacionalização. O JCF suporta que a tua aplicação ela tenha suporte a outros idiomas além do português, além da língua nativa em que foi desenvolvida. Ele também é fácil de usar, tem boa demanda de mercado e, consequentemente, de desenvolvedores e possui componentes extensíveis. Motivação de uso do Prime Faces. O Prime Faces é uma biblioteca com popularidade alta, comparando seus concorrentes que estão cada vez mais perdendo espaço. É um projeto de código aberto que fica hospedado no GitHub. O Prime Faces é usado no mundo todo por grandes empresas como Ford, BMW, Airbus, etc. O uso da biblioteca do Prime Faces aumenta a produtividade de uma equipe, porque o tempo que um desenvolvedor ele utiliza para desenvolver um componente, esse tempo ele não precisaria gastar no desenvolvimento do componente, porque o Prime Faces ele disponibiliza uma gama de componentes para ser estilizados e utilizados na sua aplicação. JSF. Definição de framework. O JSF ele é um framework da camada de apresentação. A sua tecnologia foi definida pelo JCP, que é um mecanismo que cria especificações de tecnologias Java padronizadas. Ele é baseado em componentes de interface com o usuário. É construído sobre o conceito de componentes e é dirigido a eventos. O JSF teve a sua primeira versão liberada em 2004. Foi só a especificação inicial, a 1.0. A versão 1.1 foi uma versão que foi liberada para correção de bugs da versão 1.0. Em 2006 foi liberada a versão 1.2. Nessa versão tiveram muitas melhorias nos sistemas centrais e API. Essa versão ela coincide com Java EE 5 e tem a adoção inicial com Java EE. Em 2009 foi liberada a versão 2.0. Essa versão teve disponibilizou para o usuário uma facilidade de uso, funcionalidades, teve melhoria no seu desempenho. Essa versão ela coincide com Java 6. Teve em 2010 a versão 2.1, que foi uma versão de correção de bugs da versão 2.0. Apenas teve uma menor mudança de especificação. Em 2013 teve a versão 2.2. Essa versão introduziu novos conceitos de navegação, capacidade de criar controle de recursos portáteis, fluxo de página. Em 2017 foi lançada a versão 2.3, que é a versão mais atual. Essa versão introduziu a expressão de busca, URL sem extensão, validação de bins, maior integração com o SDA. O JCF tem algumas implementações. As mais conhecidas são a MyFaces da Apache e a Mojarra da Sun. Temos também a implementação ADF da Oracle. Tem a Faces que não chega a ser uma implementação, é apenas uma extensão.
e tem o Shale, o framework, que é um framework web baseado em JSF. O que diferencia essas implementações é só elas são a mesma coisa. O que diferencia é que o que diferencia uma da outra é a qualidade em que ela foi desenvolvida. É a documentação que é disponibilizada pela empresa, são as comunidades que cada uma tem. A arquitetura MVC. O JSF ele é baseado no padrão de projeto MVC, Model View Controller. Esse padrão ele torna o desenvolvimento de sistemas menos complicado, porque garante a separação de tarefas, que facilita assim a reescrita de alguma parte do código e a sua manutenção. O padrão MVC, que é modelo, visualização e controle. O cliente ele faz uma requisição, essa requisição ela passa pelo controller. O controller ele é responsável por ligar o modelo, ele liga o model à view. Ele intercepta as solicitações do usuário, do cliente, e faz uma tradução para uma operação no modelo. E retorna a visualização adequada à solicitação que o cliente fez. O modelo, que é as caixas de negócio, entidades e dados, ele é responsável por representar os objetos de negócio. Ele mantém os dados da aplicação, ele fornece ao controlador o acesso aos dados. A view, a visualização, ela é responsável pela interface de usuário. Ela é a página JSF. É ela que define a forma como os dados são apresentados. Também é ela que encaminha as ações do usuário para o controlador. FaceSability. FaceSability ela é uma classe que é específica do JSF. É nessa classe que está a configuração do JSF. Essa classe ela é responsável pela camada de controle. Ela é responsável por receber requisições da web, direcioná-las para o modelo e então remeter uma resposta. É um servlet que gerencia o ciclo de vida de processamento de pedidos para aplicativos da web que estão utilizando o Java Server Faces para construir interface com o usuário. Temos aqui a declaração do servlet, do Face Servlet. Ela é declarada no arquivo web.xml. Ela segue a segunda nomenclatura. Você precisa declarar o nome do servlet, a classe do pacote dessa classe e faz o mapeamento das páginas. Aqui essa URL parent fala que as extensões do tipo XHTML, as páginas vão ter extensão do tipo X do tipo .xhtml. Aqui também poderia ser .jsf, .jsp, .html, é só a extensão das páginas da aplicação. Arquivo de configuração. O JSF ele possui 12 arquivos de configuração. A partir da versão 2.2, esses arquivos eles passaram a não ser mais obrigatórios. Temos o facesconfig, que serve para mapear os bins da aplicação, especifica as regras de navegação. É nele que ficam as definições do XML. É nele também que você pode declarar os manage bins, você pode declarar o escopo. No web temos também o WebXML. O WebXML ele serve para mapear seus servlets e vários outros mapeamentos diversos que utilizam na aplicação. Essa declaração aqui do Face Servlet ele fica dentro desse arquivo web.xml. Esses arquivos de configuração eles são localizados dentro da pasta Web Content WebInf. Se você criou um projeto do tipo de desenvolvimento do tipo web, esses arquivos eles já são criados automaticamente. Mas se o seu projeto não for um projeto criado como uma aplicação web, você precisará criar esses dois arquivos. Aqui, como nós falamos, a declaração do ManageBin no arquivo facesconfig. Você declara o nome do ManageBin, a classe, o ManageBin ele foi criado dentro da classe controller, e você também pode declarar o escopo desse ManageBin. ManageBins. O que são os ManageBins? Os ManageBins eles são classes simples que utilizam a notação @ManageBins. Para uma classe ela ser vista como ManageBin, ela precisa ter essa notação @ManageBins.
O ManageBeans ele serve para fazer o link entre as regras de negócio da sua aplicação com a view. Ela funciona como uma classe que delega funções específicas para cada view na sua aplicação. Todo o código de implementação fica no BIM e as páginas apenas os referencia. Aqui tem uma imagem bem explicativa sobre o funcionamento do ManageBeam. Toda a página JSF XHTML ela possui um ManageBeam. Exemplo, a página cadastrar usuário. A página cadastrar usuário vai possuir o seu ManageBeam, que seria cadastrar usuário BIM. O ManageBeam ele é um controlador da página JSF. A página JSF ela recebe as informações, as requisições, elas enviam essas informações para o back-end, que é o ManageBeam. O ManageBeam ele processa as informações e manda uma resposta para aquela requisição. A estrutura de um ManageBeam, para você usar o ManageBeam, você precisa declarar a sua anotação, que seria @ManageBeam. É opcional, mas você pode dar um nome para o seu ManageBeam, aí você daria um nome mais simples. Caso você não queira nomear o seu ManageBeam, quando você for referenciar, quando você for instanciar, chamar o ManageBeam, você utilizará o nome da classe. Só que aqui seria com inicial minúscula. Você tem que importar do pacote javax.faces.bin. O funcionamento do ManageBeam, como falamos, o ManageBeam ele funciona como um controlador do arquivo HTML. Ele recebe os valores que vêm do formulário. O ManageBeam ele possui escopos. O que seria os escopos? Os escopos nada mais são do que a instância do funcionamento do ManageBeam. É no escopo que você define o tempo de vida do ManageBeam. O escopo ele define comportamento de tela, de sistema. Cada escopo ele resolve um tipo de problema. Cada escopo ele tem uma função específica. Cada escopo é para um tipo de aplicação específica. Para você escolher um escopo, você tem que levar em conta a funcionalidade, você tem que levar em conta as regras de negócio, as regras da tela. No ManageBeam, no JSF temos 5 escopos mais conhecidos. Temos o None Scope. O funcionamento do NoneScope é o seguinte: toda vez que o BIM ele será instanciado a cada vez que ele for referenciado. Então, toda vez que você for utilizar aquele ManageBeam, ele é instanciado e cada vez que ele for instanciado, cada vez ele é referenciado. Se você precisar de um ManageBeam que tem que controlar uma lista de dados e cada vez que for chamado, ele tem que ser instanciado para chamar uma determinada rotina. Ela recria o caso de você usar, aí seria o caso de você usar o NoneScope. Temos o request é um scope padrão. Caso você não coloque nenhuma anotação lá no ManageBeam de escopo, esse escopo que será utilizado, esse tempo de vida que será utilizado para o ManageBeam. O request é um escopo de requisição. Ele existe durante uma única solicitação e requisição HTTP. O escopo ele é mais utilizado para aplicações de vida curta. Temos o View Scope. No View Scope, a sessão permanece enquanto o formulário permanecer aberto. Enquanto a página existir, uma instância do ManageBeam vai existir. Enquanto você estiver com a sua tela aberta, o servidor ele vai ficar segurando o ManageBeam naquela página. Se você estiver fazendo uma tela de vendas, se você estiver adicionando produtos, se você usa a View para ficar segurando aquela lista de produtos. Session Scope. Permanece ativa em várias requisições HTTP enquanto durar a sessão do usuário, permitindo compartilhar informações do mesmo usuário entre BIMs diferentes. Na sessão, você pode sair da página e voltar.
e ela vai manter seus dados em memória. O servidor, ele segura os dados para cada sessão. No application, esse tipo de sessão no application, esse tipo de sessão permanece existente entre todas as interações de todos os usuários. Esse scope ele permite o compartilhamento de informações entre usuários. Exemplo, você está acessando lá a aplicação por internet do navegador, tipo, você está acessando a aplicação lá no navegador Chrome. Aí você está lá incluindo valores lá na sua lista. Se incluir o valor 1, o valor 2, o valor 3, se um outro usuário ele acessa essa aplicação por outro navegador, ele consegue visualizar aquilo que você inseriu na sua lista. Como é que você declara os scopes? Você precisa fazer o import da biblioteca javax.fis.bin com o nome do escopo que você vai utilizar e usar a nomenclatura que você quer utilizar para aquele manejo de bin. Expression Language. As expressões de linguagem elas são usadas para a comunicação entre componente e página. A expression ela faz a ligação entre o XHTML e o manejo de bin. Ela é usada em atributos. Temos aqui alguns exemplos de uso da expression. A nomenclatura segue a seguinte: você tem que usar o jogo da velha. E entre chaves você coloca o nome do manejo de bin que você está querendo fazer a comunicação, ponto, a propriedade, ou método, ou atributo que você está querendo fazer a ligação. Aqui eu coloquei um exemplo aqui de uso. Aqui, como eu falei, o Expression Language ele faz a ligação entre o XHTML e o manejo de bin, faz a ligação entre o cliente e o servidor. Aqui, como quando falamos sobre o manejo de bin, falamos que o manejo de bin ele é quem controla, ele é quem manda no XHTML. Aqui nesse código aqui estamos dizendo que pessoa bin será o manejo de bin que controlará essa página aqui. E aqui referenciamos aqui o pessoa bin, que é o manejo de bin, e referenciamos aqui o nome, que é o atributo aqui que está dentro do manejo de bin. Caso esse nome estivesse dentro de um objeto, chamaríamos primeiro o objeto, seria a pessoa bin, ponto objeto, ponto nome. Podemos utilizar o manejo de bin com atributos, ações, poderíamos chamar aqui um botão, no caso chamaremos aqui uma ação, seria a pessoa bin, ponto, o método daquele botão. O ciclo de vida de JSF. O ciclo de vida de JSF é muito importante que o desenvolvedor ele conheça esse ciclo de vida. O ciclo de vida de JSF é dividido em 6 passos. Existem 6 passos entre a requisição e a resposta. São eles: restaurar view, aplicar valores da requisição, processar validações, atualizar dados do modelo, invocar a aplicação e renderizar a resposta. No restaurar view, o JSF, o que ele faz? Ele recupera ou cria a hierarquia de componentes para a página solicitada. Caso o usuário esteja solicitando aquela página pela primeira vez, ele cria a view. Caso o usuário já tenha acessado aquela página, ele recupera a view. Ele recupera a hierarquia de componentes para aquela página que foi solicitada. Na fase de aplicar valores da requisição, nessa fase, cada componente JSF dessa hierarquia tem a chance de atualizar seu estado com as informações que vieram da requisição. É nessa fase que os valores que você informou no formulário são adicionados aos valores do componente. Na fase de processar validações, os valores que são submetidos no seu formulário, eles são convertidos em tipos específicos. E na fase de atualizar dados do modelo, nessa fase, toda a tela JSF ela vai ter uma classe, entidade, que representa o banco de dados. Os valores que eles são colocados dentro do objeto, que você programa para receber os dados da tela, fica pronto para gravar no banco ou para fazer qualquer tipo de validação. Na fase de invocar a aplicação,
chama um método do lado do servidor. Caso você clique lá no botão salvar, essa fase aqui é a que invoca o método, é que chama o método, dependendo da ação que foi feita na tela. Renderizar a resposta é a fase que exibe a resposta daquela requisição, que pode ser uma resposta de erro, uma resposta de sucesso. JSF disponibiliza o item navegação. O que seria a navegação? No JSF você pode configurar para fazer uma navegação de uma página para outra. Essa navegação ela pode ser disparada através de um evento ou pode ser o resultado de uma ação. Temos três tipos de navegação no JSF, que seria a navegação implícita, que é definida diretamente no corpo do XHTML. Temos a navegação explícita, que é uma navegação que é feita dentro do arquivo facesconfig, lá o arquivo de configuração que falamos anteriormente. Essa navegação é uma navegação pouco usada, porque é uma navegação engessada. Temos também a navegação dinâmica. Na navegação dinâmica, você pode estabelecer condições. Você pode estabelecer várias formas de quando você quer redirecionar uma página e para onde você quer redirecionar. Nela você pode usar uma condição de quando você tem que redirecionar aquela página e para onde você quer redirecionar. Aqui temos a declaração da navegação explícita, que é feita dentro do arquivo web, dentro do arquivo facesconfig, que você aqui monta um roteiro. Aqui dentro do From View Id, você diz qual é a página de origem. Aqui na Navigation Case, você no front come, você coloca qual é a ação, definir qual é a ação que o usuário deve fazer para poder acessar a nova página. E no To View Id, você coloca qual é a página de destino que será acessada, que será exibida, no caso. Navegação implícita. Como falamos na navegação implícita, a regra de navegação ela é feita diretamente no corpo do XHTML. Aqui vimos que ao acionar no menu item o botão cadastrar, o action vai redirecionar a página para a página a cadastrar bebida.xhtml. Componentes. Os componentes, eles separam a lógica de negócio da apresentação. Toda view, ela possui uma hierarquia de componentes. Esses componentes, eles são expressos em tags em uma página JSP e, em sua maioria, são de interface com o usuário. Os componentes padrões, eles são divididos em dois grupos. FaceScore, que pode ser o FView, FLoad Bundle, FParam, e o HTML, que é o h2.datatable e h2.selectOnMenu. Aqui temos a declaração no código de alguns componentes. Aqui temos o componente metadata, que é um componente do JSF. Temos o componente, aqui temos o corpo, né? O corpo do HTML. Aqui dentro do body, aqui temos o corpo, né? Que temos o cabeçalho. E aqui dentro do body, dentro do corpo, temos o componente do HTML, e dentro desse componente do HTML temos o componente do Prime Faces, que aqui forma aquela árvore de componentes. Dentro de um componente, você coloca um outro componente. Renders. Os renders, eles são responsáveis por exibir o componente no cliente. Eles são agrupados em render kits. E o que ele faz? Ele faz a codificação, que exibe o componente para o usuário, e faz a decodificação, que é traduzir a entrada do usuário em valores de componentes. Ou seja, ele transforma os valores de entrada de usuário em valores que o componente pode entender. Prime Faces. O histórico do Prime Faces. O Prime Faces, essa biblioteca, ela foi desenvolvida no final de 2008. O seu predecessor é a biblioteca IUI4JSF, que é um conjunto de componentes JSF baseados na biblioteca JavaScript.
Desde o seu lançamento, o Prime Face tem sido fortemente suportado pela Oracle, particularmente dentro do mundo NetBeans. Definição. O Prime Face ela é uma biblioteca de componentes de interface de usuário de código-fonte aberto para aplicativos baseados em Java Server Faces. Foi criada pela empresa turca PrimeTech Informatics. Ela é flexível, personalizável, tem uma grande opção de componentes para os mais diversos fins e torna toda a complexidade no desenvolvimento de componentes de botões transparente ao desenvolvedor. Aqui eu fiz uma pesquisa no Google Trends sobre a popularidade do Prime Faces, S Faces e Rich Faces. Essa pesquisa foi esse mês de dezembro, foi do dia 1º de dezembro até o dia 6 de setembro. Dia 1º de dezembro de 2019 até 6 de setembro de 2020. Vemos aqui que o Prime Faces, ele desde o ano passado, ele vem liderando no ranking aí de pesquisas. Para você introduzir o Prime Face no seu projeto, você tem duas opções. Você pode baixar manualmente a biblioteca lá no site do Prime Face. Você pode baixar a biblioteca e adicionar essa biblioteca ao seu projeto. Ou também você pode adicionar via Maven. Você vai abrir o seu arquivo .xml e vai incluir a dependência do Prime Face. Aí o Prime Face vai baixar internamente toda a biblioteca do Prime Face. Como você faz para incluir o Prime Face na sua página XHTML, você precisa incluir o namespace do Prime Faces. Você inclui no cabeçalho, junto com o namespace do HTML, do JSF. Você usa a tag aqui, a tag P, e informa o link lá da página. Para você utilizar os componentes JSF, os componentes do Prime Face na sua página XHTML, você utiliza a tag que você inclui no namespace. Aqui eu fiz um código simples para utilizar o componente Spinner. Aqui você vê aqui que eu incluí o namespace, o cabeçalho, e dentro do corpo eu chamei a tag P, que foi criada lá que foi incluído lá no namespace, P e o componente que eu quero utilizar. Abri e fechei a tag. Aqui é a visualização do componente. Foi algo simples, só chamei mesmo o spinner. Tá aqui a visualização. Se você quiser conhecer todos os componentes disponíveis no Prime Face, você pode acessar o Showcase, que você pode encontrar nesse link aqui. No Showcase você encontra todos os componentes que o Prime Face disponibiliza. Você consegue visualizar o comportamento do componente. Você clica aqui no componente, ele vai abrir o componente, aí você consegue visualizar o funcionamento, como é que esse componente funciona. E o Prime Face ele disponibiliza o XHTML do componente para você poder incluir no XHTML da sua página. Bom, pessoal, agora nós vamos seguir com a prática e o desafio que vai ser proposto no final. Antes de mais nada, a gente precisa configurar o ambiente. Então, para isso, a gente precisa do Java instalado, a gente precisa de uma IDE para desenvolvimento Java. Pode ser o Eclipse, o NetBeans, o IntelliJ. Nesse tutorial, a gente vai usar o Eclipse. A gente vai precisar do Maven, que é um gerenciador de bibliotecas. E a gente vai precisar de um servidor web, que a gente vai usar, nesse caso, o Tomcat, mas também fica aberto para usar o servidor que desejar. Para adicionar as bibliotecas do JSF, a gente tem duas opções, que é usar um gerenciador de dependências, como eu falei, o Maven, ou adicionar as bibliotecas diretamente no ClassPath e fazer isso manualmente, né? É indicado, nesse caso, que a gente use o Maven, porque ele é mais simples, ele é mais prático e facilita, evitando que a gente precise ir até o site, que faça o download do jar, que adicione esse jar no ClassPath. Então, o Maven facilita bastante essa nossa parte. E o nosso arquivo pom.xml é o arquivo que contém essas nossas dependências, né? Então, aqui é um exemplo da parte das dependências desse XML. No nosso caso, a gente vai usar 3, que são 2 do JSF e uma do Prime Faces. E aqui eu estou mostrando como é que a gente faz
para adicionar essas bibliotecas a partir do Maven. Após o POM, o arquivo pom.xml está finalizado, basta ir com o botão direito no nome do projeto, opção Maven, opção Update Project, ou simplesmente adicionar a tecla Alt F5, que ele nos traz para essa primeira tela. O checkbox ele já vem marcado por padrão, basta a gente dar um OK, que automaticamente o Maven, como mostra a segunda imagem, ele mesmo baixa e adiciona esses arquivos já. Agora a gente vai dar uma olhada no código, que vai ser nosso desafio proposto, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um sistema muito simples de gerenciamento de bebidas, um sistema de depósito. A gente vai construir aqui a funcionalidade de listar essas bebidas e ao final a gente vai conhecer o nosso desafio, né? Dando uma olhadinha aqui na estrutura do nosso projeto, a gente tem uma pasta source, onde a gente tem alguns pacotes, o pacote controller, o pacote model e o pacote service. O pacote controle, ele tem os nossos arquivos bins. Aqui a gente organizou um arquivo bin para cada funcionalidade, mas isso também depende muito do contexto do seu projeto, né? Aqui por uma questão de organização mesmo, a gente preferiu deixar um arquivo bin por funcionalidades. A gente tem o pacote model, onde a gente tem as classes do modelo. Então, aqui para uma bebida, a gente tem as propriedades de descrição, marca, valor unitário, o lote dessa bebida, a quantidade de estoque. A gente tem uma propriedade para o ID e os gets e sets. Então, tem isso nesse arquivo model. E nosso service, vocês não vão mexer nesse service, eu criei apenas para simular uma ida ao banco de dados. Porque para facilitar o nosso projeto, a gente preferiu não usar o banco de dados, para evitar a questão do tempo de instalação, de configuração. Então aqui a gente tem essa classe service que simula essa ida ao banco de dados, né? Então a gente tem aqui um método que faz o preenchimento de uma lista de bebidas para que quando a gente abra a nossa tela de listar bebidas, já tem alguns registros para que possa ser visualizado. Aqui também, quando a gente for salvar uma bebida, a gente vai chegar aqui, mas nada disso vai ser modificado pela gente nesse nosso desafio, então não precisa se preocupar tanto. E a gente tem também, na nossa pasta Web Content, os nossos arquivos XHTML, que é a extensão dos arquivos da view que a gente vai usar. A gente tem aqui o index, que é a nossa página inicial. A gente tem um arquivo chamado menu.xhtml. Esse arquivo menu, ele vai ser replicado em todos os outros. Então, se a gente observar no index, ele faz um include desse arquivo menu, para que a gente não precise repetir esse mesmo pedaço de código várias vezes em todas as views que a gente for utilizar, né? Como eu falei anteriormente, nós temos aqui o nosso arquivo POM. Então, ele tem uma estrutura, né, de XML. E se a gente procurar a seção de dependências, a gente pode ver, né, as 3 dependências que a gente utilizou. JSF API, JSF Impl e Prime Faces. Então, se a gente der uma olhadinha aqui na estrutura do nosso projeto, nas bibliotecas e nas bibliotecas Maven, a gente tem exatamente esses 3. Então, agora a gente vai precisar configurar o nosso servidor web, né? Antes de rodar o projeto em si. Se essa abinha de servidores não estiver habilitada, no Eclipse basta a gente vir na opção Windows, Show View, e se essa opção de servidores não estiver nessa lista inicial, basta clicar em Outros e procurar a opção de servidores, e essa aba vai ser aberta. No nosso caso, a gente ainda não tem configurado nenhum, então a gente vai clicar aqui e vai aparecer essa lista com todas as possibilidades de servidores. Antes de iniciar o tutorial, eu já havia baixado o servidor do Apache Tomcat 8.5, coloquei no disco C, na pasta Servers, e agora, como eu já tinha feito antes essa configuração, ele já vai detectar esse endereço para mim. Tanto que se a gente olhar aqui nessa opção, ele vai apontar para lá, para aquela pasta que eu falei anteriormente. Para quem vai fazer isso pela primeira vez, a próxima etapa seria
exatamente para indicar esse endereço. Então, no nosso caso, não vai precisar, mas vocês vão precisar indicar onde está localizado os arquivos do servidor. No nosso caso, quando a gente for para a próxima etapa, a gente já vem aqui para a lista de projetos que a gente tem disponível e a gente passa para essa seção de configurados aquele que a gente quer que esteja relacionado a esse servidor. A gente vai passar esse nosso projeto do desafio e vai dar um finish. Pronto, agora a gente tem um servidor configurado e a gente já pode rodar pela primeira vez o nosso projeto para ver mais ou menos a cara dele. Então, basta vir com o botão direito em cima dele, na opção Run As, rodar como servidor. Ele manda a gente escolher qual é o servidor. No nosso caso, o nosso Tomcat 8.5. A gente pode dar um finish direto. E aqui ele tá processando. Se não houver nenhum problema com o início do servidor ou com o projeto, ele já mostra a telinha inicial do nosso projeto. Às vezes pode ser que tenha problema com questão de porta, a porta que você está usando já está sendo ocupada por outro processo, então são possibilidades de problema que vocês possam vir a ter. Então aqui a gente tem uma página de início que não tem nada e tem duas abinhas lá em cima, uma de consultar e outra de cadastrar. Nosso caso de consultar não tem nada, a gente vai fazer agora, e a de cadastrar vai ser o nosso desafio, dando um spoiler. Agora vamos olhar um pouquinho para o nosso código. Vamos olhar para a nossa tela de consultar bebidas, que é o nosso foco agora. Então, na parte superior do arquivo, a gente pode ver essa declaração onde a gente aponta para alguns endereços. O que são esses endereços? Eles possibilitam a gente usar elementos tanto do JSF quanto do PrimeFaces. Então, por exemplo, quando eu for usar algum elemento do PrimeFace, eu vou indicar com a letra P, que foi como eu declarei aqui. Se eu for usar algum elemento do JSF Core, eu vou utilizar a letra F. Então, a gente já pode ver aqui embaixo o nosso primeiro elemento, que é esse F metadata e esse F view action. O que é que esse F view action permite que aconteça? Permite que quando a gente, por exemplo, clique para abrir essa tela de consultar bebidas, esse método consultar do bin consultar bebida, ele seja chamado. Por isso que ele está dentro de um action. Então, por exemplo, quando eu abro minha tela de consultar bebida, eu quero que seja carregado uma lista, um array, por exemplo, com todas as minhas bebidas do sistema. É o que esse consultar vai fazer. Então, é o que a gente vai implementar no nosso bin de consultar, esse método que vai pegar, seria em outras estruturas, seria no banco de dados, no nosso caso a gente vai consultar o service e o service vai retornar para a gente todas essas bebidas. Então, logo abaixo aqui a gente já tem a tag do cabeçalho, o título normal. É importante observar que, assim como o HTML, toda tag que abre tem que ser fechada. E pronto, agora chegamos aqui no nosso body. Como eu falei anteriormente, a gente tem que dar um include nesse menu. Se não dar um include, essa tela específica, essa view em específico, não vai ter o menu sendo exibido lá na parte superior da nossa tela. Então aqui a gente já tem a estrutura de um for. Qual é a nossa tag para usar uma tabela no PrimeFaces? É a tag p-data-table. Então, assim como a gente abre, a gente fecha ela e aqui dentro a gente vai construir a nossa tabelinha para ser exibido. A gente pode também passar algumas propriedades para essa data table. É importante colocar um ID, então vamos chamar aqui de bebidas. A gente precisa indicar qual é o valor. Esse valor, ele vai se comunicar com o nosso bin também. Então, quando a gente for desenvolver o bin, a gente vai poder observar isso melhor. Por hora, eu vou usar esse consultar bebida para indicar qual é o nosso bin e eu vou chamar essa propriedade de todos os registros. Eu preciso passar também uma propriedade chamada var.
o que é essa propriedade var. Como é um data table, a gente logo relaciona com for. Então, são vários registros e a cada passada nesse for a gente vai estar trabalhando com um registro específico. A gente tem aqui várias bebidas, mas a cada passada desse for a gente vai trabalhar com uma bebida. E é através dessa variável bebida que a gente vai se referir às propriedades desse objeto. A gente pode também aqui passar, por exemplo, border. E a gente passa o código dela. A gente pode usar também a propriedade paginator, que diz se vai ter ou não paginação nessa tabela. A gente, no caso, quer uma paginação. E a gente pode usar também a propriedade paginator position. E a gente pode colocar no final dessa tabela. Esse paginator position, a gente pode colocar no início da tabela, no final da tabela. A paginação são aqueles próximos, últimos. A gente vai ver quando rodarmos essa tela. A gente pode também definir quantas linhas vão ter nessa tabela antes que seja quebrada para uma nova página. Então, a gente pode usar a propriedade rows e vamos indicar aqui 5 registros. Então, assim, por hora é suficiente para a gente. Então, a gente agora vai começar a trabalhar no desenvolvimento dessa nossa table. Vamos colocar um cabeçalho nessa table. A gente pode usar com a tag F, facet, e indicar que aqui vai ser o cabeçalho dessa table. Fechar ela. E aqui dentro a gente diz qual é o valor. Vamos chamar de consulta de bebidas em estoque. Agora que temos nosso cabeçalho, vamos pensar nas colunas. Então, para a gente indicar que estamos abrindo aqui uma coluna, a gente vai usar a propriedade do prime faces p coluna. A gente também pode colocar um cabeçalho nessa coluna. Então, pensando aqui no nosso contexto de bebidas, né, a gente tem lá um campo chamado descrição no nosso modelo. Então, a gente quer imprimir essa descrição aqui na nossa tabela. A gente chama o cabeçalho de descrição. Coluna, a gente quer indicar o que é que vai ser impresso. Nesse caso, a gente vai usar a tag h output text e a gente vai indicar na propriedade value o que é que vai ser impresso. Como é que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente for acessar alguma variável que está lá no bin, no nosso bin, a gente usa o jogo da velha, abre e fecha chaves e a partir daqui a gente acessa, a gente faz esse acesso. No nosso caso, como eu falei antes, a gente está numa espécie de for. Então a gente vai usar bebida. E a gente quer a descrição de bebida. A gente coloca escrito da mesma maneira que está declarado no nosso modelo. Por que a gente não coloca get descrição? Não é assim que é feita a interpretação. A gente coloca apenas a descrição e por trás está sendo feito um get descrição no nosso modelo. Então, a gente vai repetir essa coluna para todas as nossas propriedades, né? Então, por exemplo, marca. Marca também é uma propriedade. A gente muda o cabeçalho e muda o acesso. Valor.
o lote, a quantidade e acho que é suficiente. Pronto. Basicamente, para a gente construir nosso data table, é disso que a gente precisa. Agora a gente precisa desenvolver o nosso BIM para que quando a gente acesse essa tela, quando a gente acesse essa view, o nosso consultar, ele faça de fato algo que me permita popular essa table com informações. Pensando agora no nosso BIM, vamos abrir o que já temos aqui construído, no consultar BIM. A gente tem uma propriedade chamada todos os registros. É um array. E a gente vai guardar nesse array todas as bebidas que a gente vai retornar do service. Então, se a gente voltar lá no nosso XHTML, a gente tem o método consultar num bin chamado consultar bebida. Quando a gente vem aqui no nosso arquivo bin, antes de mais nada, vamos olhar essa propriedade manage bin. A gente dá um nome para esse bin. Então, por exemplo, se eu quiser chamar do nome mais curto, para que fique mais limpo, talvez, o meu XHTML, eu posso simplesmente chegar aqui e na propriedade name, mudar isso e mudar a maneira que eu chamo ele. Então, no nosso caso, a gente está chamando de consultar bebida. Lá no nosso XHTML, a gente usa consultar bebida, ponto, e usa o nome do método que a gente está chamando. Quando a gente carrega a página, a gente quer que o consultar seja acionado e que esse consultar popule meu array todos os registros com todos os registros que eu tenho no sistema. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Dentro do método consultar, a gente pode dizer que todos os registros é igual a bebida service ponto listar todas bebidas. Foi um método que eu construí anteriormente e que eu sei que ele me retorna todas as bebidas que estão sendo utilizadas. O meu método get todos os registros, ele funciona para que, quando no meu XHTML eu faça um acesso diretamente à propriedade de todos os registros, eu preciso ter um get todos os registros para que possibilite o acesso a essa variável, já que ela é uma variável privada. Então, aqui no retorno, basta eu fazer o retorno de todos os registros. Eu preciso também, ao retornar esses registros, é sempre bom eu chamar o meu método consultar. Por quê? Porque ele vai fazer uma atualização. Isso aqui me garante que eu sempre vou retornar a lista mais atualizada. Digamos que nesse meio termo, alguém fez uma adição de algum registro lá e minha variável, todos os registros, é um vetor desatualizado. Então, eu sempre dou um consultar, ele faz essa atualização e logo depois eu retorno para quem quer que tenha chamado esse método get todos os registros. E no set, eu simplesmente vou permitir que minha propriedade, todos os registros, seja atualizada. Então, a gente tem agora um BIM funcional. Agora vamos executar o nosso projeto e ver essa tela de consultar bebida exibindo nossa lista e provando que o nosso BIM realmente foi implementado com sucesso. Então, aqui, se a gente for na nossa tela de consultar, ela está sendo, esse arquivo consultarbebida.xhtml está sendo chamado. Então, aqui a gente percebe, assim que foi chamado, ele disparou a chamada para o método consultar e o método consultar retornou toda a lista que foi populada lá no meu service com as informações da minha bebida. Então, aqui nossa paginação funcionando, como a gente declarou lá, ela está no bottom, ela está aqui na parte de baixo, ela permite até 5 registros nessa tabela, né? Então, assim, exatamente como a gente fez. Eu vou apresentar agora o nosso desafio.
O nosso desafio é que seja implementada a funcionalidade de cadastrar bebidas. Então, assim como a gente fez o XHTML da funcionalidade de consultar, a gente pede que vocês façam a funcionalidade implementando o XHTML e também o BIM. Então, no XHTML, o que é que a gente quer? A gente quer uma validação de que todos os campos foram preenchidos. Então, se eu tentar salvar sem preencher, ele mostra uma mensagem. Uma outra validação que é necessária: os campos valor, lote, quantidade, eles são numéricos. Isso tudo, usa máscara, isso tudo, uma dica aqui, a gente consegue fazer apenas utilizando propriedades dos elementos do Prime Faces. Então, a gente vai deixar aqui o link de referência do site do Prime Face. A gente tem, eles disponibilizam uma exibição, uma demonstração de como funcionam esses elementos. Então é muito fácil de vocês acharem como é que faz essa validação, como é que você seta uma máscara, seta que não tenha decimais, né, nesses números que estão sendo exibidos. A gente quer também que após cadastrar uma bebida, eu cliquei lá no botão cadastrar, me retorne uma mensagem: o produto, a bebida foi cadastrada com sucesso. E se houver algum erro, também deve informar uma mensagem. E por último, ao lado do botão cadastrar, a existência de um botão de resetar, de limpar todos os campos do formulário. A maioria desses pontos a gente consegue fazer com as propriedades, como eu falei, com as propriedades dos elementos do Prime Faces. Então, a principal referência para essa atividade é o site do Prime Face. Aqui eu trouxe um exemplo de como seria esse formulário de cadastro de bebida, né? Há um campo para descrição da tabela, um campo para marca, para valor, para lote, para quantidade, um botão de salvar, um botão de limpar. Aqui eu tenho o link do projeto no GitHub e, como eu falei para vocês, o link do exemplo de uso no site do Prime Face. Aqui temos links auxiliares, caso você precise de ajuda na instalação do Java, do Eclipse, do Maven. Uma coisa que eu não comentei, mas o Eclipse, ele já vem com o Maven como plugin dele. Então, você não precisa fazer esse download e instalação, a não ser que você queira fazer essa chamada do Maven através de linhas de comando no terminal. Se você quiser fazer a atualização, o download dos pacotes, como a gente fez através do update do Maven no próprio Eclipse, não é necessário fazer o download dele. Por último, está nosso contato. Nós estaremos disponíveis durante a semana, caso haja alguma dúvida no desenvolvimento da atividade. E no mais, muito obrigada pela atenção de vocês.